Olá a todos que estão aqui no Avante Meu Tricolor. Meu nome é Bruno Tadeu, sou jornalista, acompanho o São Paulo há muitos anos e vim aqui para falar sobre a pré-temporada que o São Paulo fez nos Estados Unidos. Poderia ser melhor? Poderia, mas ainda é muito prematuro analisarmos, fazer uma análise mais profunda do que jogou o São Paulo, né? Até porque começando a temporada e muita coisa vai evoluir. Chegando Oscar, Enzo Dias, e é preciso dar tempo para que eles se recuperem fisicamente e passem a jogar como todo mundo espera, né? Mas tivemos boas impressões, posso destacar várias aqui, e vamos começar primeiramente pelo setor ofensivo, que foi o principal problema do São Paulo na temporada passada. Faltou um meia, eu digo não faltou nem só um meia, faltou mais velocidade entre os componentes do setor ofensivo. A gente viu muito o Calleri na frente e sentia falta de jogadores se aproximando para tabelar, fazer jogadas e dar mais fluidez ao São Paulo. E lembrando que só o ataque não se compõe só de jogadores de frente, principalmente jogadores de meio. Então a gente viu faltar, por exemplo, uma maior aproximação do Luiz Gustavo, tivemos a perda do Alisson, Pablo Maia. Isso tudo contribuiu para o São Paulo não faltar faltar um pouco mais de ofensividade. Mas esse ano vai ser diferente, tenho certeza. E a gente pôde ver na pré-temporada alguns avanços. Considero assim que alguns avanços foram importantes. Primeiramente, vamos falar do Oscar, principal contratação do São Paulo para a temporada. E, a meu ver, ele vai render muito ainda para o São Paulo. Não rendeu ainda pelo que ele apresentou contra o Flamengo, contra o Cruzeiro. Ainda acho que falta para o São Paulo mais aproximação entre os jogadores de frente. Hoje ficou claro, a gente viu o Calleri muito avançado e faltando um jogador para que se aproximasse. E ele foi muito bem. Ele teve duas boas chances de gols, mas faltou o Lucas muito para o lado, o Oscar caindo muito para a esquerda, e isso é ruim, porque para o time você precisa ter uma junção ali, você precisa estar eles próximos, e isso faz falta, uma tabela, uma infiltração. Então eu creio que nessa parte o São Paulo precisa melhorar, e eu acredito que o Oscar ele vai ser muito útil ao Tricolor, até mesmo o Lucas depois do jogo. Ele admitiu que ainda vão evoluir, mas esse é um ponto. Um ponto que eu quero chegar é assim, não é velocidade, só velocidade. É você conseguir dar fluidez ao ataque. Porque você tem o Ferreirinha que jogou bem no segundo tempo, mas precisa ter uma liga a ponto de todos estarem girando e não ficar tão separados um do outro, como ocorreu no jogo hoje e como ocorreu na temporada passada. Nesse ponto, eu acho que o que vai fazer diferença nesse ano vai ser a base. A gente viu, por exemplo, o Matheus Alves na Copinha, é um jogador para mim muito interessante, que ele pode ser o jogador que dê mais aproximação, ligar o meio campo ao ataque. Você tem o Ferreira também, que da Copinha, que pode fazer essa transição. E o Rian Francisco, não precisa nem falar, né? Esse cara, eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias ao São Paulo. Então já começo falando sobre o ataque, que é o setor que mais me preocupa. Porque teremos uma longa maratona e a gente precisa ter um ataque envolvente, que faça 5, 6 gols num jogo, sabe? Não fica aquela coisa presa que a gente viu. Então, dessa parte é o que eu acho que ainda tem tempo, o São Paulo ainda vai maturar, melhorar a parte física, tem o Paulistão aí chegando. Eu acredito que o São Paulo tem que melhorar muito essa parte. Zubeldia fala muito dessa questão também. Pensando assim, por exemplo, o André Silva é um jogador que eu considero que precisa ter a bola no pé dele. Ele não é um jogador que vai sair da área, que vai driblar, que vai cortar um, cortar dois. Então, assim, mais um motivo para o São Paulo pensar nessa ligação. Lembrando, como eu falei, a ligação não é só de meia. Os volantes têm que chegar mais próximo. Hoje, por exemplo, você viu o Bobadilla no final do jogo, ele quase faz um gol.
Foi um lance que o Eric jogou, e é isso, o São Paulo precisa de jogadores surpresas para chegar no ataque e ameaçar o gol, não ficar só dependendo dos atacantes. Esse ponto o São Paulo vai ter que corrigir para ter mais êxitos na temporada. Mas não é só o ataque que a gente vai falar hoje, não. Eu vou falar também, por exemplo, a defesa não me preocupa. A defesa do São Paulo hoje não me preocupa. Você tem Juan, Alan Franco, você tem o Arboleda, você tem o Ferrarese, você tem o Sabino, são jogadores que eles demonstraram qualidade. E nesse ponto o São Paulo tá de parabéns, né? Fico tranquilo em falar que o São Paulo não tem problema hoje na defesa. Então isso é interessante, você não precisa nem pensar muito no moleque da base, contratação, porque tá tudo ali bem montado. Pensando nas laterais, para mim o grande erro do São Paulo na temporada passada foi tentar buscar jogadores como o Ramal Lewis para o setor esquerdo, sendo que tem moleques na base muito bons. Você tem o Nicolas, você tem o Riquelme na lateral, você tem o Patrick que vai evoluir. Então, assim, é importante num técnico. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo em cobertura de clubes e eu acompanhei muitos treinadores trabalhando, e uma coisa, entre os vários defeitos do Luxemburgo, que ele tem lá toda aquela sua arrogância, aquela prepotência, mas uma virtude que ele tem é de apostar em moleque novo. Você tem 16 anos e meio, você já pode jogar no profissional. Se você for bom, você pode jogar no profissional. E você tem que dar chance para o moleque jogar. Então, assim, você vê, por exemplo, o Nicolas, a gente lê comentários da imprensa espanhola falando que o Barcelona quer, o Bayern quer o jogador, e o cara não joga. O cara não foi nem testado. Então, assim, você está num time, num elenco que você tem vários jogadores maduros ali, experientes, que podem dar esse acolhimento para um moleque novo. Você não vai queimar o moleque. Então você tem o Enzo Dias, que já está bem, vejo que vai ser um jogador muito útil ao São Paulo. O Wendel vem depois, você tem o Patrick, que já tem lá seus 21 anos, e você pode apostar no moleque mais novo para começar a subir. E você pega o Palmeiras com 17 anos, os jogadores estão jogando no time titular, no Santos também. Então, ao São Paulo, falta apostar na molecada. Na lateral direita, a gente vai ver o Igor Felisberto, né? Se machucou. Mas é isso, apostar na molecada de base. Se você não consegue encontrar uma solução para contratar que seja boa, você tem que apostar na molecada. Então, nesse ponto, até aproveitando, eu acho importante o que o São Paulo fez. Eu concordo que o São Paulo fez uma limpa, tirando, por exemplo, o Wellington Rato, talvez não venderia, mas a proposta foi boa também. O resto tem que vender, cara, porque você tira a oportunidade de novos moleques aparecerem. E esse ano é o ano crucial, é o ano que o São Paulo vai ter que aproveitar a molecada. Estava demonstrando muito bem na Copinha, Matheus Alves. Nossa, tem vários jogadores que a gente pode aproveitar. E é isso. Então, meu primeiro sinal, vendo o que o São Paulo fez na pré-temporada, é muito cedo, mas eu acho que o São Paulo tem muito caminho pela frente a melhorar, e eu acredito que o time vai ser muito melhor que o da temporada passada. Já está mais entrosado, já pegou corpo, a base foi mantida, os que saíram não eram titulares, então, cara, não precisa de reforços de grande quantidade, você precisa de reforços pontuais, como o São Paulo fez. Pegou Oscar, Enzo Dias e vai chamar a molecada da base. Esse será um importante reforço. E vamos acreditar, o São Paulo tem tudo para dar certo e fazer um bom ano. E vamos falando, e fique aqui com a gente no Avante Meu Tricolor. Um grande abraço.